Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique Romero Martins, sou da turma ONA 348182 da disciplina de Matemática Financeira do curso de Gestão Financeira aqui da Unigran Rio. Hoje nós vamos falar sobre juros simples, esse carinha aqui, ó. E eu vou explicar para vocês na teoria e na prática com um exercício muito prático e muito simples para vocês entenderem. Vamos lá? Primeiro, vamos aqui para nossa fórmula. Juros simples, a gente gosta de chamar essa fórmula de CIT. Juros simples é igual a CIT. No caso, é essa fórmula aqui, que no caso é o quê? É o nosso capital inicial, tá aqui, vezes a nossa taxa, que é a taxa em dia, ou mês ou ano, e vezes o nosso tempo, que no caso é dia, mês e ano também. E a gente tem aqui também o montante, que no caso seria o nosso capital, mais o valor dos juros que foi acumulado em determinado período. Primeira observação, pessoal. Aqui entre a taxa e o tempo, é interessante a gente deixar a taxa e o tempo de acordo entre eles. O que significa isso? Se a taxa está ao mês, obrigatoriamente a gente precisa colocar o tempo em mês também, para facilitar a nossa vida, tá? E se tivesse ao ano, a gente colocaria em ano também. Agora a gente vai aqui para o nosso exercício prático para vocês entenderem como é que funciona na prática a aplicação dessa fórmula com os valores. Vamos lá? Então a gente tem aqui um capital de R$900 é aplicado a juros simples a uma taxa de 5% ao mês durante 120 dias. Determine o montante no final desse período. Então ele quer saber aqui, ó, ele quer saber o montante, que no caso o nosso montante é o nosso capital mais nossos juros. A gente vai colocar aqui então, primeira coisa, a gente vai extrair as principais informações do nosso exercício, que no caso seria o quê? A gente tem o nosso capital, vou colocar aqui, R$900 que eu vi ali, a uma taxa de 5%. Vamos colocar aqui, taxa de 5%. Nossa taxa é igual a 5% ao mês, né? Tá vendo ali? Então, e entre o período de 120 dias. Então, nosso tempo é igual a 120 dias. Vou colocar aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer. Lembra que eu falei que a taxa e o tempo eles precisam estar de acordo? Então a gente vai fazer a padronização aqui desse tempo aqui, porque a nossa taxa está em mês e o nosso tempo aqui está em dias. O que a gente vai fazer? A gente considera que um mês tem 30 dias. Então é só a gente fazer a divisãozinha aqui, ó. Se 120 dias, então a gente vai colocar aqui dividido por 30, que é a quantidade de dias que a gente tem no mês. Que no caso a gente vai ter o valor de 120 dividido por 3 é igual a 4 meses, então, que a gente tem aqui. Agora a gente vai aplicar a nossa fórmula. Vamos colocar aqui, juros é igual a CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. No caso, a gente tem aqui, vamos substituir os valores agora. Vamos lá, igual a 900, que é o nosso capital aplicado, vezes a nossa taxa. Aqui a nossa taxa está em porcentagem. Outra informação interessante, pessoal, quando a gente vai colocar a nossa taxa dentro da nossa fórmula, não é interessante que a gente coloque nem em porcentagem, nem em casas decimais. A outra forma que a gente deve colocar é em fração, que no caso 5% significa que é 5 sobre 100. Então a gente vai colocar dessa forma aqui dentro da nossa fórmula, tá? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui 5 sobre 100 vezes, no caso, 4 meses, que é 120 dias. 4 meses. Beleza. Estando aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode começar cortando os zeros. Corta aqui, e aqui e aqui. Agora a gente faz só a nossa multiplicação. 9 vezes 5 vezes 4 é igual a 180. Esse aqui era só o nosso valor dos juros, tá, pessoal? Mas o que o exercício pede? O exercício pede o nosso montante, que no caso é o nosso capital mais os nossos juros. Então a gente vai colocar aqui, ó, montante é igual a capital, que no caso é 900, mais 180, que é o nossos juros. E a gente vai ter o resultado de 900 mais 180, 1080. Então esse é o nosso valor depois de um período de 120 dias aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Então, esse aqui foi o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre os juros simples, que tenha fixado na cabeça de vocês. Então, eu fico por aqui e até mais.